O presente trabalho foi elaborado em cumprimento aos requisitos da disciplina Linguística Histórica do primeiro período do curso de Letras do Cefet e tem por tema a influência das línguas indígenas na formação do português brasileiro. Neste trabalho serão abordados os seguintes tópicos: as línguas indígenas no Brasil, as características tipológicas das línguas indígenas e, por fim, as influências das línguas indígenas na formação do português do Brasil. Os integrantes deste grupo são Abigail, Amanda, Érica, Gustavo, Iago e Matheus. Em primeiro plano, antes da chegada dos portugueses, haviam cerca de 6 milhões de indígenas habitando o país, falantes de mais de 300 línguas. No entanto, após a chegada dos portugueses, este número diminuiu drasticamente, com algumas fontes classificando o número existente de línguas diferentemente. Por exemplo, a FUNAI classifica em 274 línguas, o Ethnologue 202 e o Mural entre 180 a 150 línguas. Por conseguinte, estes dados precisam ser sempre atualizados. O linguista Joseph Greenberg acredita que houveram 3 ondas migratórias para a América, sendo que essas migrações geram ecos nas suas classificações sobre as línguas indígenas. Em primeiro lugar, temos a ameríndia, que vieram da Ásia e se espalharam até o sul do continente. Em segundo lugar, temos a Nadene, que são provenientes de uma macrofamília euroasiática que localizam-se majoritariamente na parte norte do continente. Em terceiro lugar, temos a Esquimó aulentina, que são provenientes da parte oriental da família euroasiática e localizam-se na parte norte do continente. As línguas indígenas do Brasil fazem parte da primeira onda migratória, isto é, a ameríndia. Temos no Brasil o tronco macro-G, que ocupa majoritariamente o Cerrado brasileiro. São participantes deste tronco 10 famílias com aproximadamente uma ou duas línguas cada. Contudo, a família G é a maior, possuindo 8 línguas e 21 dialetos. Ademais, temos o tronco macro-Tupi, que ocupavam o litoral brasileiro, mas em decorrência da invasão portuguesa migraram para o Nordeste, outras regiões e países, por exemplo, o Paraguai. São 10 famílias pertencentes a este grupo, com o Tupi-Guarani sendo a maior família com 22 línguas e 18 dialetos. O Tauente e o Maue formam um subtronco e o Purubá e o Rama-Rama uma subfamília. Temos também algumas famílias linguísticas que não se encaixam nas classificações anteriores, são aproximadamente 20. É passível de classificação entre maiores, medianas e menores, pela quantidade de línguas. Por exemplo, nas maiores temos o Aruaque e o Caribe, respectivamente com 18 e 33 línguas. Nas famílias medianas temos o Arauá, com 7 línguas, e o Catuquina, com 3 dialetos. Também temos algumas famílias menores, que possuem entre 1 e 2 línguas. Por exemplo, o Mura e o Samuco, respectivamente com 2 e 1 língua. Características tipológicas das línguas indígenas do Brasil. O Brasil tem uma diversidade linguística muito grande. Segundo o IBGE, dados de 2010, tem-se cerca de 274 línguas indígenas. Uma grande variedade genética implica em variados termos tipológicos. A tipologia linguística é a classificação das línguas ou dos componentes linguísticos da língua baseada nas características formais compartilhadas. O estudo busca identificar as semelhanças e variações entre as línguas. Analisando as línguas indígenas segundo as características léxico-morfológicas, temos uma característica interessante presente em várias línguas indígenas, que diz respeito à distinção de exclusividade e inclusividade nos pronomes pessoais. O grupo de indígenas Uari, o pronome Uaruti, indica nós, excluindo o interlocutor. Então, significa falante, mas alguém que não é o interlocutor. E Uari é pronome inclusivo, significa nós, onde o interlocutor é incluído.
A tribo Trumai, de língua isolada do Mato Grosso, possui a seguinte característica. Quando se fala Kaá, significa nós dois, é inclusivo, Raá, nós dois, exclusivo, Cauã, nós mais do que dois, inclusivo, Rauã, nós mais do que dois, exclusivo. Morfologicamente, tem-se grande diversidade de tipos. As tribos Wari, Kipeá e Uishi são do tipo isolante, um tipo mais raro, onde as palavras têm pouca ou nenhuma flexão ou derivação. As tribos Uajampi e Tucano são do tipo aglutinante. As palavras são formadas pela união de morfemas com índice de fusão mínimo. A tribo Mamandê é do tipo polissintético incorporante, mais morfemas lexicais, nominais e verbais, compondo uma só palavra. Sintaticamente, temos todos os tipos. As ordens que aparecem nas línguas indígenas são as seguintes: sujeito, verbo, objeto, sujeito, objeto, verbo, verbo, sujeito, objeto, raramente objeto, verbo, sujeito, verbo. Tribos Wari e Kipeá são línguas onde a ordem é verbo, objeto, sujeito. A tribo Tirió é língua objeto, verbo, sujeito, que representa apenas 0,8% da amostra do UAUS. Tipologicamente, com relação à fonologia, as línguas são comparadas considerando o número e o tipo de sons que elas produzem. Então, os fonemas de qualquer língua alteram ao longo do tempo, eles são mais estáticos. Algumas línguas indígenas não possuem fonemas consonantais. As tribos Pirahã e Caigangue não possuem fonemas nasais. A Machacali não possui fonemas fricativos, que é aquele som produzido pelo bloqueio parcial da corrente de ar em algum lugar da boca. Agora seguem mais informações sobre a tipologia fonológica. Geralmente, as características de uma língua não são observadas no dia a dia. Entre elas está a nasalização. Esse fenômeno proporciona a produção de um som distinto, que ocorre a partir das vias nasais e que se repetem em muitas palavras. Um estudo sobre a tipologia das línguas indígenas brasileiras constatou que as línguas do grupo Tupi-Guarani apresentam entre si uma variedade de formas, compartilhando algumas semelhanças, mas ao passo que também têm estruturas individuais. Outro meio de produzir o som das vogais e consoantes é a palatalização, que se dá quando a língua do falante entra em contato com seu palato, isto é, o céu da boca. Na língua indígena Merrinaco, segundo o estudo citado, isso ocorre apenas quando a vogal I precede os alvos da palatalização, que são os segmentos P, M, N, W e T. Pode-se concluir que a variação da tipologia nas línguas indígenas brasileiras é um importante objeto de estudo, tanto para compreender as origens e estrutura das línguas, quanto para relacioná-las com o atual português brasileiro e identificar influências. Mesmo que a língua oficial do Brasil seja o português, existem no país mais de 200 línguas indígenas registradas, sendo que 180 dessas são faladas até os dias de hoje. Mesmo que não pareça, mas estamos rodeados de palavras oriundas de línguas indígenas. De acordo com a professora Ana Sueli, pesquisadora das línguas e tudo mais, cerca de 80% das palavras são provenientes do Tupinambá. Isso tudo começou com a chegada dos portugueses em nossa terra, que mais tarde seria nomeado como Terra de Vera Cruz, em abril de 1500. Nesse período, o continente americano era até então desconhecido. Assim sendo, quando a expedição de Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do país, eles não tinham o menor conhecimento dos nomes dados às diversas espécies de animais, plantas e costumes locais. Tudo então foi apresentado na língua típica desses povos, que ali viviam, que eram os índios. E essa influência toda dessas línguas nativas foram essenciais na formação do vocabulário, que é aqui do nosso português do Brasil, e reverberaram de tal forma que estão presentes também nos tempos atuais.
Alguns exemplos de palavras podem ser citados, como capivara, cacau, jacaré, mandioca, dentre outros. E há municípios que possuem nomes indígenas, como Guarujá, Aracaju e Manaus, e nomes de pessoa, como Maiara, Moacir e Iracema, cujo significado é lábios de mel. Além das influências na gramática, a língua indígena se dá também no modo de falar de certas regiões do país, como o dialeto caipira, presente nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e interior do estado de São Paulo, onde a fala mais simplificada teve origem dos contatos dos habitantes locais com os falantes da língua tupi, que não usavam o som das letras F, L e R. Então, tornou-se comum que os moradores destas regiões trocassem o LH pela letra I, como ocorre nas palavras paia, folha, véio e mio. É comum também que use o artigo no plural e os substantivos no singular, como nas frases as casas, os homens, as mulheres.